boa tarde. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Agora sim, estou vendo vocês. E aí, como que vocês estão? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Lani, Nanda, Lara, Rafa, Jana. Sejam bem-vindas, meninas, Lorena. A live vai ficar salva sim, tá bom? Acabando a live aqui, eu já coloco lá no meu canal do YouTube. Para quem não puder assistir, a live inteira, depois conseguir acessar ela. Combinado? Eu sempre coloco lá no Telegram também o link certinho quando eu disponibilizo ela, então vocês podem ter acesso. Natália, Luana, deixa eu ver quem tá por aqui. A Gisele, enquanto o pessoal tá entrando, eu vou vendo vocês. A Dani, a Kátia, como que vocês estão? Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, se a imagem tá boa, se a conexão tá boa. Da onde vocês estão falando? Quem tá aqui a primeira vez? Quem tá aqui toda segunda-feira? Quem já tá aqui fazendo parte dessas lives? Deixa eu só arrumar aqui. Fazendo parte dessas lives sempre no nosso encontro. Eu falo muito que essas nossas lives, né? Esse horário de segunda-feira é um pontapé para a semana, né? É um pontapé para modificar as nossas semanas, para a gente conseguir ter alguns insights, absorver algumas coisas para que a gente possa fazer diferente. Talvez a gente não consiga transformar da forma como nós gostaríamos a nossa vida, a nossa semana, mas tudo começa de passinho em passinho, tudo começa pelo pequenininho e depois a gente vai ali aumentando, né? Então eu acho que essa live de segunda-feira é muito bom para isso. Eu vi que tem gente de Moçambique, Rondônia, Campina Grande, olha só, tem gente de todo lugar, eu fico muito feliz. Quem tá aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou a Nili, eu sou psicóloga, eu falo muito sobre relacionamento. Hoje eu vou falar, por acaso, sobre ressignificar, como que a gente pode ressignificar o nosso passado, que é um tema muito bacana, né? O ressignificar, a gente trabalha muito dentro da terapia aqui no consultório. E quem escolheu esse tema foram vocês, a partir das postagens que eu sempre faço no domingo, para que vocês votem nos temas, né? Ponho 2 temas sempre e o mais votado é o que vem para a live. E dessa vez, hoje, foi o ressignificar. Como que a gente pode ressignificar o passado? E olha lá, as meninas ainda estão entrando. A Angélica, a Patrícia de Betim, João Pessoa, Mila, a Tainá de Taguatinga, Tocantins, Rio Grande do Sul, a Sheila, Pará, Gisele, de todo lugar, né? Por isso que, Portugal, por isso que eu sempre falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu sei que tem gente de todo lugar. Eu mesma atendo gente de todo lugar do mundo e às vezes eu tô num fuso aqui, a pessoa tá num fuso totalmente diferente, aqui é de manhã e lá já é de noite. Então eu venho e já dou um oi geral para que todo mundo se sinta bem recebidos, tá? Quero que vocês se aconcheguem para que a gente possa conversar hoje sobre esse tema que é tão falado, né, que é o ressignificar. E enquanto a gente vai começando, a galera vai entrando, eu sempre começo a live um pouquinho antes, eu agora já deu aqui 12:03, mas eu sei que algumas pessoas demoram um pouquinho por causa do trabalho, por causa do almoço. Eu queria que vocês me falassem, quem já tá aqui comigo, se vocês sabem, se vocês têm a consciência, né, ou conhecimento do que significa ressignificar. Vocês sabem o que é o ressignificar? Para que serve isso? Para que nós usamos na terapia? Mas principalmente essa palavra, né? Vamos usar só a palavra e não ali o nosso tema. Mas para que é ressignificar? O que é ressignificar?
Quando a gente fala assim, fulano, ressignifica isso, ressignifica esse término, a sua vida, o seu passado. O que significa isso? Vocês sabem o que é ressignificar? Qual que é o significado dessa palavra? Porque eu acredito que antes de começarmos esse tema, é muito importante, né, nós entendermos o que é o quê, qual que é o significado, o que é aquilo, o que aquilo quer dizer. E hoje em dia, na internet, nas redes sociais, existem muitas palavras, muitos termos usados, né, novos, a galera sempre está atualizando e algumas pessoas realmente não sabem, escutam, leem, mas não sabem o significado, e isso é muito normal. Então eu acho muito bacana nós começarmos com isso, entendendo que ressignificar é exatamente isso que vocês estão falando. É ver de outra forma, é atualizar aquilo, é transformar. Na verdade, eu falo muito que é assim, é dar a liberdade para si, é se permitir de ver aquela situação, seja o seu passado, seja o término, uma dor, qualquer situação, a vida em si, de maneira diferente, uma visão diferente, dar outro sentido para aquilo, inclusive para nossa vida, para a sua vida. Então, ressignificar é muito, muito importante para nós, para você, porque faz com que a gente não fique ali estagnado numa coisa só. Quando eu falo se permitir, dar a liberdade para si, é realmente isso, porque muitas vezes nós achamos que é necessário, que nós somos obrigados e que é só daquela forma que nós conseguimos viver e vamos viver pro resto da vida, sentindo aquilo, pensando daquela forma. E não, nós podemos sim ressignificar, nós podemos sim olhar para aquela situação, olhar para aquilo que nós passamos, olhar para aquela pessoa que talvez nós não gostamos muito ou que nos fez um mal de uma forma diferente. Até porque quando nós ressignificamos alguém ou uma situação difícil, nós conseguimos elaborar sentimentos ruins que estão dentro da gente. E a mesma coisa com o nosso passado, né? Nosso passado, nós não conseguimos mudar lá atrás o que aconteceu, trocar as pecinhas de lugar, ir lá e falar, não quero que aconteça assim, quero que aconteça assado, não faça isso comigo, faça desse jeito. Não, nós não podemos. O que foi, foi, o que aconteceu, já aconteceu, passado fica lá, pronto, acabou. Mas o que nós conseguimos, o que você pode fazer por você, e é muito bom, é mudar um pouquinho o jeito que você sente, os seus sentimentos diante do seu passado, da forma como você enxerga o seu passado. E agora a minha pergunta é para vocês: qual que é a sua relação com o seu passado? Qual que é a sua intimidade com o seu passado? E além disso tudo, que sentimento que você tem quando você olha aí para trás, quando você vai aí no seu painelzinho e vê as suas quilometragens percorridas diante dessa sua trajetória? Qual que é o seu sentimento? Quais são os seus sentimentos? São sentimentos bons? Sentimentos de alegria, sentimentos de saudade, de satisfação, de orgulho ou não? Você tem raiva, você tem tristeza, você tem decepções, você tem frustrações, você tem arrependimentos de ter feito ou de não ter feito. Me conta, qual que é a sua relação com o seu passado e quais são os sentimentos que você carrega diante de toda essa quilometragem que você tem percorrida até hoje. Seja você com 20 anos, 25 anos, 30, 35, 40 anos. Porque todos nós carregamos algo por causa da nossa trajetória de vida, por causa do nosso histórico. E a gente tem que ter conhecimento. Nós temos que fazer essa observação do que a gente carrega. Por quê? Para que a gente possa ressignificar, para que a gente possa atualizar
e deixar de lado esses pesos que muitas vezes não são necessários nós continuarmos carregando, porém que se a gente continuar carregando, eles vão nos estagnar, eles vão dificultar a nossa caminhada, eles vão fazer com que a gente adoeça, eles vão fazer com que a gente tenha alguma depressão, alguma coisa que não é legal. E que na verdade nós poderíamos, se nós tivéssemos essa consciência, fizéssemos esse exame de consciência, autoconsciência, esse autoconhecimento, eliminar algumas coisas. E veja só, a grande maioria de vocês, enquanto eu tô falando, eu tô aqui lendo, fala pra mim sobre sentimentos que não são bons do passado, né? Provavelmente de alguma situação, de alguma fase que não foi bacana, ou de algumas situações que não foram legais, que causaram muito provavelmente traumas, situações doloridas, momentos ali com os pais, com os cuidadores, e que a gente, ao invés de elaborar, ao invés de curar aquilo, nós vamos, na verdade, fazendo com que aquilo ali vire uma bola de neve cada vez maior dentro da gente, né? Então, quando você escutar a palavra ressignificar, lembre-se disso. É a possibilidade de transformar, é a possibilidade de você mudar, é dar para você a liberdade de falar assim, pera lá, eu não quero mais estar assim, ser assim, viver assim. Eu não quero mais carregar esse sentimento. Eu não quero mais carregar essa culpa. Eu não quero mais carregar essa angústia. Eu não quero mais carregar essa frustração, a decepção, essa tristeza enorme, assim como vocês falaram. Eu contei ali no início da live que não tem como, né, nós irmos lá no nosso passado e mudarmos as pecinhas de lugares, né? Não tem como, porque o que aconteceu, aconteceu e pronto, tá feito. O passado é algo que ninguém mexe mais. Mas nós conseguimos sim dar uma modificada nesses sentimentos. Nós conseguimos fazer o quê? Olhar com uma perspectiva diferente tudo isso que nós vivemos. Quando nós somos pequenos, crianças, nós não temos muito controle, nós não temos muita autonomia daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós vamos ter, aonde nós vamos e tudo mais. É como se nós somos, na verdade, obrigados a viver aquilo, a escutar, a estar naqueles lugares. E isso tudo faz com que nós vamos interiorizando muitas coisas, sentimentos, crenças, regras, pensamentos, assim como nós falamos na live passada. E isso faz com que a gente crie visões, uma visão do mundo, uma visão nossa. E são visões que a gente não consegue, muitas vezes, por um bom tempo aí da nossa vida, modificar. A não ser que venha alguém, assim como eu estou aqui hoje, e fale assim, olha, existe outra forma de ver essa situação. Existe outra forma de olhar para o seu passado e entender que não precisa ser sentido assim, que não precisa ser dolorido dessa forma, por mais que tenha sido difícil, por mais que tenha sido complicado. Às vezes, a gente precisa de alguém para falar assim, pera lá, deixa eu te ajudar. Vamos tirar esse óculos e ver o mundo com uma lente diferente, por uma lente diferente. E é isso, é essa proposta que eu estou te trazendo hoje aqui. O ressignificar significa isso, transformar, olhar de maneira diferente, olhar de forma diferente para aquilo que você viveu, para a sua vida, tá? Às vezes, você não carrega peso nenhum do seu passado, você tem uma relação super boa, né, com o seu passado e ok. Mas e a sua vida hoje em dia? Eu trago isso muito na terapia com os meus pacientes. E a sua vida? Qual que é o sentido? Como que tá? O que você tá vivendo?
Porque eu acho muito legal a gente trazer isso, sabe? Por que eu tô falando? Nós não somos pessoas que infinitas, né? Muito pelo contrário. Um dia nós iremos morrer. Só que nós não sabemos quando. E graças a Deus é por isso que a gente não vive ali angustiado. Nós sabemos a data que nós nascemos e não sabemos quando nós vamos morrer. E se soubéssemos, a gente iria viver ali numa angústia do caramba, né? A gente ia viver ali num aperto esperando aquela data. Na verdade, nós nem iríamos viver. Muito pelo contrário, a gente ia ficar à espera daquilo ali. Então eu acho bacana a gente trazer sempre esse comportamento, essa atitude de ressignificar, de atualizar, de olhar, de fazer um exame do que você está vivendo, do que eu estou vivendo. Será que está valendo a pena? Será que era o que eu queria viver? Será que daqui a uns anos isso vai fazer sentido para os meus objetivos? O relacionamento que eu tô, o trabalho que eu tô, as brigas aonde eu entro, as encrencas que eu faço, tudo. Então, quando a gente fala ressignificar, essa palavra muito repetida hoje, ela é muito ampla na nossa vida e ela deve ser muito usada para que realmente a gente consiga fazer esse limpa e deixar no nosso dia a dia, deixar na nossa vida o que vale a pena, o que soma, o que vai fazer com que a gente cresça, com que a gente evolua, com que a gente continue a nossa caminhada de uma maneira positiva, de uma maneira leve, de uma maneira a amadurecer, a estar cada vez mais caminhando para frente, tá? E enquanto isso, o que vocês vão fazendo, esses pensamentos, né, esse exame de autoconsciência do que vocês estão vivendo e até mesmo dos pesos do passado, eu queria saber quem que já fez, quem que já tentou ressignificar uma situação, seja do passado, seja do presente, seja um término, quem que já tentou fazer ressignificar, quem já tentou ressignificar, já conseguiu ou teve dificuldades, porque nem sempre é fácil olhar aquela determinada situação por uma visão diferente. Por que isso? Por causa daquelas crenças, por causa daquelas regras, por causa de todas aquelas verdades absolutas que nós carregamos, vindas do nosso passado, das nossas criações, né? Do que nós ouvimos, do que nós vimos e de muito do que impuseram para nós diante do nosso desenvolvimento, do tempo ali que nós estávamos crescendo, que nós estávamos nos tornando adultos, tá? E eu sei também que vocês devem estar se perguntando agora assim, tá, mas como que eu faço essa ressignificação e principalmente, né, essa ressignificação do passado, essa ressignificação do que foi lá atrás e eu não consigo ir lá e modificar, eu não consigo ir lá e trocar as pecinhas de lugares. Uma das coisas bem importantes de nós entendermos é a aceitação, de nós entendermos e também colocarmos em prática a aceitação disso que eu acabei de falar, de que foi e a gente não pode fazer mais nada diante daquilo. Nós não temos o poder, nós não temos a força, nós não temos o controle de modificar. Então é preciso aceitar que aconteceu daquela forma, que a nossa trajetória de vida foi daquela forma, que o nosso histórico de vida é esse. E começar a partir de agora a olhar esse trajeto, a olhar essa caminhada, não só focando nas dores, nas dificuldades, nos problemas, nos obstáculos, nas quedas, mas sim olhar nas lições que tudo isso te levou, os aprendizados, porque querendo ou não,
quem você é hoje, o adulto que você se tornou hoje, foi construído por todas essas quedas, por todos esses obstáculos, por todas essas dificuldades. Ninguém, ser humano nenhum, cresce por coisas boas, nos momentos bons, nos momentos de felicidade. Não. Crescemos, amadurecemos nos momentos doloridos, nos momentos de dificuldades, de tristezas, que a gente precisa suar, que a gente precisa se esforçar, que a gente precisa quebrar a cabeça, queimar neurônios e que a gente precisa muitas vezes achar que nós não vamos conseguir levantar dali e sair daquela situação. Nesses momentos que nós amadurecemos e nós crescemos. Então, quando você olha para o seu passado e lembra disso tudo que você viveu, daquilo tudo que você viveu, começa a absorver, a pegar ali com a pinça, sabe? Quais foram as lições? Quais foram as lições que a vida te trouxe até agora? Que você aprendeu até agora? Porque os seus valores, os seus princípios, o seu caráter, ele foi formado através disso tudo que você viveu. Então isso tudo não foi só negativo. Não pode ser visto só como um peso, só como tristeza, mas precisa ser valorizado. E isso é ressignificar. Aqui está a chave do ressignificar. Aqui está o significado do ressignificar. É olhar por outra visão. É ver, é enxergar de outra forma. O que você aprendeu? Olha quem você se tornou. Olha o quanto você cresceu. Quem não passou pelo que você passou, não aprendeu muitas coisas que hoje você tem e que ninguém vai tirar de você. Ressignificar é olhar para a nossa história de uma forma muito mais clara, tirando esses sentimentos de tristeza, de dor, de frustração, que muitas vezes faz com que tudo fique embaçado, fazendo com que a nossa caminhada, com que o nosso histórico de vida não vale a pena. E na verdade valeu muito a pena. Então se permita, se dê a liberdade de vivenciar isso na sua vida, de ressignificar o seu passado dessa forma, olhando para ele com carinho, com a atenção que ele merece, a partir de quem você se tornou agora. Olha para você. Se você passou por tantas dificuldades e hoje está aqui me assistindo, é porque você é uma pessoa muito forte. E você é uma pessoa muito forte porque essas dificuldades fizeram com que você se tornasse essa pessoa. Então presta atenção nisso. Se tudo tivesse sido muito lindo, muito fácil, quem seria você hoje? Onde você estaria hoje? Qual seria o seu sentido de vida hoje? Valorize. Não queira esquecer, não queira passar uma borracha nesse seu passado. Não queira simplesmente fingir que nada aconteceu, que você não foi aquela pessoa que vivenciou tudo aquilo. Mas valorize, olhe por uma outra perspectiva, olhe de um outro jeito, acolha, aceite tudo que você viveu, valorize quem você se tornou, porque tudo aquilo fez com que você se tornasse hoje quem você é. E principalmente, uma das coisas mais importantes quando nós falamos sobre ressignificar o nosso passado é fazer o trabalho que nós fazemos aqui dentro do consultório também, de acolher a nossa criança. Porque toda essa dor que a gente carrega, tudo isso que vocês falaram, da tristeza profunda, da frustração, da decepção, ao olhar no nosso passado, é a nossa criança. É aquela criança que vivenciou tudo isso, que está dentro da gente.
e não o nosso adulto. E nós precisamos olhar o mundo, o nosso presente e também o nosso passado com a idade que nós temos agora. E parar de deixar com que aquela criança que nós temos aqui dentro fale mais alto que o nosso adulto. Esse não é um trabalho fácil. Esse não é um trabalho de um dia, de um minuto, de talvez uma live. Não. Esse é um trabalho que exige esforço, que exige dedicação e que muitas vezes você vai passar por momentos que também serão doloridos. Mas que você vai entender que ao acolher aquela criança que passou por tudo aquilo, você vai perceber a autonomia que o seu adulto tem hoje, a força que ele tem hoje. Porque realmente aquela criança não tinha autonomia, forças, estratégias e recursos suficientes. E é por isso que interiorizou tudo aquilo. Mas o adulto tem. O adulto deve ter. E principalmente, o adulto precisa reconhecer e ativar os recursos que tem para elaborar tudo isso. Para poder ressignificar todo esse passado e encarar esse presente de forma madura. E não mais com esse pensamento infantil, com essas dores daquela criança. Tenha e faça conexão com a sua criança. E como que nós fazemos isso? Nós partimos pelo autoconhecimento, né? Existem técnicas, eu sei que vocês estão perguntando que eu tô aqui lendo, e que vocês iriam perguntar, eu já tinha até colocado aqui. Existem técnicas que a gente utiliza tanto na terapia, eu faço muito isso no CARE, né, que é aquele curso que eu tenho, que vocês sabem, quando eu faço as mentorias ao vivo, e são técnicas que a gente utiliza de conexão, de comunicação, de acolhimento do adulto que nós somos hoje com aquela criança. Então, o que eu te indico? Numa live nós não conseguimos fazer, porque isso é um processo e não minutos. Então, o que eu te indico? Comece o seu autoconhecimento. Comece a recuperar, a ir atrás de tudo aquilo que essa criança viveu, que a sua criança viveu, que a sua criança sentia, de quem ela era. Tenta se aproximar dela, tenta na sua cabeça fechar os olhos e ter lembranças daquela criança, de roupas que ela vestia, de lugares que ela estava, quais eram os lugares que a sua criança gostava de estar, que ela se sentia protegida, acolhida, satisfeita, quais eram os lugares que essa criança se sentia ameaçada, desprotegida, com frio, que ela não se sentia confortável. Qual era o sentimento que essa criança carregava? O que ela transparecia no rosto, no olhar, na fisionomia? Quando você recupera essas memórias, essas imagens, você consegue lembrar se era uma criança que era bem cuidada, bem alimentada, se era uma criança que estava bem limpinha ou se era uma criança que era negligenciada. Tudo isso é muito importante e vai trazer para você muitas respostas dos seus comportamentos de hoje, das suas crenças, das suas sabotagens e de quem você é hoje. Então, quando eu falo sobre acolher a sua criança, eu estou falando sobre isso, sobre ir atrás dela, ver, ouvir e sentir o que ela realmente viveu, saber o que ela realmente viveu, para você poder chegar bem pertinho dela e falar que hoje você é um adulto que conseguiu ultrapassar tudo que ela tinha medo. E que você tem autonomia, forças e recursos suficientes para continuar daqui para frente. E que você não é mais aquela criança desprotegida, porque você por si só consegue continuar. Então, ressignificar, um dos pontos mais importantes é esse, é o nosso passado, né?
é acolher aquela criança de todos aqueles sentimentos, de toda aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, e falar assim, eu não preciso mais olhar para o meu passado daquela forma. Eu vou olhar de forma diferente e entender que eu posso valorizar tudo aquilo que eu vivi. Que eu posso ter carinho por tudo aquilo que eu vivi, por mais dolorido que tenha sido. Foi o meu passado, foi a minha história, é a minha vida e tornou quem eu sou hoje. E ter carinho por isso. Ter compaixão por você e por toda a sua história. E não ficar criticando, e não ficar culpando, julgando tudo que você viveu. Ressignificar é muito forte, ressignificar não é fácil, ressignificar é necessário. Para que a gente continue a evoluir, para que a gente continue a crescer de forma leve, para que a gente possa tirar e deixar esses pesos que nós carregamos na nossa mala, na nossa bagagem e que eles não são necessários para estarem ali. Nós não precisamos deles para nada. Nós podemos colocar outras experiências no lugar, nós podemos colocar outras coisas no lugar, tá? Então, isso é ressignificar. Lembrar que os erros que nós tivemos, as falhas, elas podem ser vistas como aprendizados, como lições, como descobertas. Que tudo isso tornou quem você é hoje, tá? E então fica hoje esse tema do ressignificar o passado, para que a sua semana possa ser diferente, para que você possa usar um pouco do que eu te trouxe, o que eu trouxe para essa live, para mudar a sua semana, a sua vida. Talvez aos poucos, passinho por passinho, mas é assim que começa. Ninguém anoitece e amanhece com tudo mudado, mas nós precisamos mexer, nós precisamos movimentar para que a gente consiga ver a diferença na nossa vida, tá? Então lembre-se, ressignificar é ter liberdade, liberdade de mudar na nossa vida, no sentido de ver as coisas de forma diferente e parar de carregar sentimentos que não valem a pena, que não precisam ser carregados eternamente, como se aquilo fosse um anexo da nossa vida, de nós, se aquilo fosse uma tatuagem. Não é. Nós podemos ressignificar, nós podemos transformar, nós podemos nos permitir ver aquilo de forma diferente. Tá bom? Posso agora, então, a partir dessa live, desejar para vocês uma excelente semana, que Deus abençoe vocês, que seja uma semana abençoadíssima, com muitas reflexões, né? Com muitos insights também e com muitas mudanças a partir dessa nossa conversa, a partir desse nosso encontro. Estaremos nos encontrando aqui no Instagram, nas postagens, nas caixinhas de pergunta, assim como eu sempre falo para vocês, ok? A live estará assim disponibilizada lá esqueci o nome, no YouTube, como sempre, tá bom? Para que vocês possam acessá-la quantas vezes vocês quiserem, assistirem, anotarem e conseguirem alcançar as modificações que vocês querem na vida. Combinado? Então, gente, um super beijo para vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus, se cuidem e a gente vai se comunicando aqui no Instagram, tá bom? Beijo, 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 beijo. Até a live da semana que vem.